Esse é o meu objetivo. Evangelho de João, capítulo 1, de 35 a 51. Hoje como tema, o testemunho dos primeiros discípulos de Jesus. Esse é o tema. O testemunho dos primeiros discípulos de Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, de 35 a 51, diz a palavra de Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, onde assistes? Respondeu-lhes: Vide e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Que Deus nos abençoe. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, na Tua maravilhosa e bendita presença, nós queremos, ó Pai, desfrutar nessa manhã da Tua santa palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações, que nós venhamos entender com clareza, ó Pai, a Tua palavra. Que ela venha gerar em nós um temor ao Senhor. Que ela venha gerar em nós, meu Pai, uma vida piedosa. Nos abençoe, ó Deus, com a Tua palavra. Fala aos nossos corações através dela mesmo, com o Teu Santo Espírito que nos auxilia. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Amados irmãos,
é este o tema que nós queremos, nesta passagem do Evangelho de João, falarmos essa manhã aos irmãos. Aquilo que o Espírito Santo de Deus nos instruiu e nos ensinou na sua santa palavra. Como tema, como eu falei para os irmãos, o testemunho dos primeiros discípulos de Jesus. Irmãos, antes de falarmos do testemunho dos primeiros discípulos de Jesus, é necessário falarmos de como eles conheceram a Jesus. Então, antes de falarmos do testemunho dos primeiros discípulos de Jesus, é necessário falarmos de como esses discípulos conheceram a Jesus. Irmãos, daí a nossa pertinente pergunta: como os primeiros discípulos vieram a Cristo? Como os primeiros discípulos conheceram ao Senhor Jesus Cristo? E que testemunho deram a respeito do Senhor Jesus Cristo? Em primeiro lugar, e nós queremos destacar aqui em 5 pontos ao testemunho dos discípulos e como eles conheceram ao Senhor Jesus Cristo. Nós queremos destacar aqui em 5 pontos. Primeiro, eles vieram a Cristo pela apresentação de João Batista. Segundo, pelo evangelismo pessoal. Terceiro, eles vieram a Cristo pela forma de como Jesus, da multiforma, das várias formas de como uma pessoa chega a Cristo. Jesus mesmo chamou. Quarto, as pessoas chegam a Cristo também por meio da palavra. E quinto, as pessoas também chegam a Cristo pelo poder sobrenatural de Jesus. Então, como foi que os primeiros discípulos chegaram até Jesus? Chegaram a conhecê-lo. Os versículos 35 a 39, nesta narrativa nos mostra que foi através da apresentação de João Batista que os discípulos tiveram contato com Jesus Cristo. O João Batista teve um papel marcante no ministério de Jesus. Nós sabemos que ele veio para preparar o caminho do Messias. E foi isso que João fez. Então, como foi que os primeiros discípulos de Jesus o conheceram? Através da apresentação de João Batista. Eu quero que vocês fixem bem na mente de vocês cada ponto, porque é de suma importância para nós desenvolvermos o nosso evangelismo cotidiano no dia a dia. Aqui está a passagem, aqui está o meio pelo qual você ganhará a sua coroa de alegria. A coroa de alegria é para aqueles que amam a vida do Senhor. A coroa de alegria é aqueles que ganham almas. Aqueles que amam a vida do Senhor é a coroa de justiça. Então, irmãos, como você ganhar almas, é muito importante cada ponto você fixar na sua mente através dessa mensagem, através desse sermão. Os versículos 35 a 39 mostra que João Batista, através da sua apresentação, levou os discípulos dele até a Jesus Cristo. Acompanhe comigo a leitura. Versículo 35 a 39 diz: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Quem eram esses discípulos? Eram os discípulos de João. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. João Batista está apresentando Jesus aos seus discípulos.
Nós sabemos que Deus já preparou Jesus para começar o ministério. E essa preparação se deu primeiro pelo batismo. Essa preparação se deu pelos 40 dias e 40 noites que ele passou no deserto. E passou por uma tentação. E ele foi tentado. E depois de vencer todas as tentações, Jesus está pronto. Demonstrando-nos que um ministério não se começa de qualquer jeito. Demonstrando-nos que há preparação, tem que haver consagração para fazer a obra de Deus. Tem que haver separação para fazer a obra de Deus. Não é de qualquer jeito, não é como nós queremos, mas é como Deus quer. Porque o ministério para falar da palavra de Deus e cuidar de almas é um ministério que envolve a eternidade. Aquilo que você vai falar, todo o seu procedimento, tudo aquilo ali está envolvendo, e tudo aquilo ali está aos olhos de Deus. Por isso ele prepara, e Jesus passou por todas as etapas. Ele não pulou nenhuma etapa para começar o seu ministério. Ele não começou o seu ministério aos 9 anos, porque ainda era uma criança. Ele não começou aos 12 anos, embora aos 12 anos ele estava no templo, ali, ficou no templo, e os mestres do templo se admiraram com o ensino dele, e ele já demonstrava que ele era uma pessoa diferente. Mas ele não começou seu ministério, não fez nenhum milagre. Ele trabalhou, evidentemente, na carpintaria, na cidade de Nazaré, uma cidade insignificante. A cidade de Nazaré era um povoado insignificante no nosso contexto geográfico histórico. Uma cidade insignificante que ninguém dava valor, como um bairro mal falado na cidade, que naquele local tudo ali é desvalorizado, né? Mas ali tinha alguém morando naquela cidade, e esse alguém era o Deus homem. Por isso que perguntaram: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? É porque a fama daquela cidade, a fama daquele povoado não era bom. Mas ali estava o Senhor Jesus Cristo. E foi dali, meus amados irmãos, foi ali que ele morou. Em um povoado insignificante. Meus amados irmãos, então os primeiros discípulos de Jesus se deu pela apresentação de João Batista. Ele diz aqui, então, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Jesus está apresentando aos seus discípulos, a Jesus, o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes ou onde moras? Respondeu-lhes: vide e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Se for contar na contagem romana, do horário romano, era 10 horas da manhã, né? Se fosse contar no horário, no horário judeu, já era outro horário, mas a contagem aqui é a contagem romana, né? Às 10 horas da manhã. Então, eles foram e lá ficaram. Eles estavam com João, eram discípulos de João. João apresentou Jesus a eles, e eles disseram: Senhor, onde é que o Senhor mora? Jesus disse: vem e vê.
E eles foram e lá ficaram. E lá ficaram. Como aquele menino que você manda um recado e ele lá fica. Mas o menino demorou, o menino lá ficou. Assim foram os discípulos de João. Quando João apresentou eles a Jesus. Lá eles ficaram. Mas por que ficaram? Porque João falou no seu ministério de Jesus Cristo. João não só falou aos seus discípulos, não só apresentou aos seus discípulos, mas apresentou Jesus ao Sinédrio. No capítulo 1, versículo 19, este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Então foram enviados para perguntar a João quem era João. Foram membros do Sinédrio que foram lá perguntar a João, e João apresentou ao Sinédrio Jesus Cristo. Jesus Cristo. João nunca deixou de falar no seu ministério, de apresentar Jesus Cristo. Ele também apresentou Jesus Cristo a todos os seus discípulos, porque João tinha muitos discípulos. Mas João apresentava Jesus aos seus discípulos. Apresentou Jesus ao Sinédrio, apresentou Jesus aos seus próprios discípulos. 1 João 1, 32 a 36, diz assim, e João testemunhou dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. João Batista está apresentando Jesus a todos os seus discípulos. E aqui em particular, a 2 dos seus discípulos. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E ele não deixou de apresentar Jesus. Ele disse, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. João Batista apresentou Jesus ao Sinédrio. João Batista apresentou Jesus a todos os seus discípulos. Daí, irmãos, os primeiros discípulos de Jesus. Por causa da apresentação constante de João Batista. Daí a nossa aplicação. Você tem apresentado Jesus às pessoas? Como você tem apresentado Jesus às pessoas? Como é que você apresenta Jesus às pessoas? Porque aqui essa apresentação é uma apresentação em massa. Jesus apresentou Jesus a muita gente. Ao Sinédrio, a todos os seus discípulos, a toda Jerusalém. É uma apresentação em massa. É uma apresentação em massa. E muitos têm a oportunidade de apresentar Jesus com várias pessoas. Tem um público muito grande. E qual é a forma de apresentar Jesus? A primeira forma de apresentar Jesus bem é mostrar quem é Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. A segunda forma de apresentar Jesus é mostrar-lhe o que ele veio fazer. Jesus veio para morrer na cruz por nós, pelos nossos pecados. A terceira forma de apresentar Jesus é mostrar o que ele quer fazer. O que ele vai fazer. Jesus é o Filho de Deus. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, para salvar e dar vida eterna aos que creem. E Jesus, ele vem para arrebatar a sua igreja, de modo que todos aqueles que se convertem têm a vida eterna. Então, Jesus, quem é Jesus? O Filho de Deus. O que ele veio fazer? Morrer na cruz para salvar-nos e perdoar todos os nossos pecados. E o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? O que ele está fazendo e o que ele vai fazer? Ele também condenará todos os incrédulos.
O que ele vai fazer? Ele condenará todos os incrédulos, todos aqueles que não creram e não entregaram a sua vida a Cristo. João fez isso, irmãos, de maneira espetacular. João apresentou Jesus às pessoas. E você tem apresentado Jesus às pessoas? Ora, nós apresentamos alguém que nós gostamos, nosso amigo. Quando diante das pessoas, e aí você tem uma amizade muito profunda com alguém. O que é que quando você vê as outras pessoas, o que é que você faz? Aqui está o meu amigo. O nome dele é fulano. O nome dele é fulano. Eu quero te apresentar porque ele é uma pessoa que me faz bem e certamente fará bem para você também. Então, irmãos, nós apresentamos Jesus Cristo para as pessoas. E você tem apresentado Jesus Cristo? Você apresenta Ele às pessoas? Essa é a pergunta que nós fazemos. Certamente, irmãos, nós não nos envergonhamos de apresentar Jesus Cristo às pessoas, porque Jesus Cristo é o único que pode salvar. Em segundo lugar, como os discípulos conheceram a Jesus? Primeiro foi pela apresentação de João Batista. Segundo foi pelo evangelismo pessoal. Como os discípulos conheceram Jesus? Em segundo lugar, pelo evangelismo pessoal. Veja, capítulo 1, versículos 40 a 42. 40 a 42 diz assim: Era André o irmão de Simão Pedro. Aqueles dois discípulos que vieram, irmã Rosa, atrás de Jesus e disseram: onde é que o Senhor mora? Aí Jesus disse: vem, e lá eles ficaram. Ora, era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Este seguindo e seguindo a Jesus significa que se tornou discípulo de Jesus. Se tornou discípulo de Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, que quer dizer Simão, e disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Você está entendendo aí o evangelismo pessoal? Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, que é Bar-Jonas. Bar é filho, Jonas, João. Bar-Jonas. Apesar que no grego o João é Iaones. Tu serás chamado Cefas. Em aramaico, quer dizer, em grego, Cefas é aramaico. Grego é Pedro. O significado do nome Pedro é uma pequena pedra, um fragmento de pedra. Tu serás chamado pedra, ou uma pequena ou um fragmento de pedra. Isso Jesus está aqui mostrando. Jesus está aqui mostrando que ele iria fazer uma grande obra na vida de Pedro, como fez. Como consistiu o evangelismo pessoal? O evangelismo pessoal consiste em que André, conhecendo Jesus, através da apresentação de João, conheceu a Jesus, se tornou discípulo de Jesus, e a primeira coisa que André foi fazer foi chamar o seu irmão para conhecer Jesus. Achamos o Messias. Aí está indo Simão ver o Messias. E Jesus diz logo: tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas. Cefas. Ou Kefas em aramaico. Que significa Pedro em grego. Meus amados irmãos, Pedro começou a seguir Jesus também. Veja bem,
como consiste o evangelismo pessoal. André é um exemplo vivo de que o evangelismo pessoal é eficaz. É eficaz. André é um tipo de discípulo que estava sempre levando pessoas a Cristo. Sempre levando pessoas a Cristo. Ele levou a Pedro, seu irmão, a Cristo. Ele levou também aquele jovem que tinha os 5 pães e os 2 peixinhos. Veja aí o capítulo 6 de João, 6, versículo 9. Olha André aí levando aquele jovenzinho a Cristo. João 6, de 8 a 9. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, afirmou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto quem é para tanta gente? Ele levou aquele rapaz que tinha aqueles 5 pães e 2 peixinhos a quem? A Cristo. Mas no capítulo 12, versículo 22, vocês vão ver André de novo levando gregos a Cristo. No versículo 22, Filipe foi dizê-lo a André, a partir do 20. Ora, entre os que subiram para adorar, é o capítulo 12, a partir do 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia. E lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Ele levou e comunicou a Jesus sobre os gregos que queriam ver Jesus. Ele levou o menino a Jesus, aquele jovenzinho que tinha os 5 pães, os 5 pães e os dois peixinhos. Ele levou o seu irmão Pedro a Jesus. André é um tipo de discípulo que estava sempre levando pessoas a Jesus. Aplicação: você tem levado pessoas a Jesus? Tem levado pessoas a Jesus? Você tem praticado o evangelismo pessoal? Nós temos insistido em levar pessoas a Jesus? Daí, irmãos, vem o nosso terceiro ponto. Como foi que os discípulos conheceram, os primeiros discípulos conheceram Jesus? Vou ver se vocês estão aprendendo. Primeiro foi pela apresentação de João Batista. Segundo, pelo evangelismo pessoal. André leva Pedro a Jesus. André leva o garotinho a Jesus. André leva os gregos a Jesus. André está sempre levando pessoas a Jesus. Terceiro, se conhece Jesus também através do próprio chamado de Jesus. O próprio chamado de Jesus. Isso indica que há várias formas de a pessoa chegar a Cristo. Há várias formas da pessoa chegar a Jesus Cristo. Através do evangelismo, através da apresentação, através do evangelismo pessoal, é através do próprio Cristo que chama. O versículo 43 nos mostra isso. Acompanhe comigo, versículo 43. Num dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Agora não é os discípulos, não é aqueles primeiros discípulos, nem André e nem Pedro, que chama a Filipe, mas agora o próprio Jesus Cristo. Isso nos indicando que há várias formas de uma pessoa chegar a Cristo. Veja também, irmãos, só é para relembrarmos que quem teve um encontro pessoal com Cristo, que o próprio Cristo chamou. Lembra de um homem que não gostava de crente. Lembra de um homem que não gostava da igreja. Lembra de um homem que perseguia a igreja. Lembra de um homem que consentiu na morte de Estevão. Paulo de Tarso. Atos capítulo 9. Saulo, Saulo, por que me persegue? Foi Jesus Cristo, o próprio Jesus, que chamou a Paulo.
foi o Senhor Jesus Cristo que chamou a Paulo, sem ninguém ter falado do Evangelho a Paulo. Mas o Senhor mesmo, o Senhor Jesus Cristo mesmo, um encontro pessoal, foi Ele mesmo. Então, os primeiros discípulos chegou a Jesus através da apresentação de João, vamos lá, através do evangelismo pessoal, Pedro chegou a Jesus, e agora, através do próprio chamado de Jesus Cristo. Do próprio chamado de Jesus Cristo. E nesse chamado de Jesus Cristo, onde nós entramos nisso? Entramos com a oração. Entramos com a oração. Quando a nossa palavra não tem, quando a nossa palavra nós chamamos e não surge efeito, as pessoas não querem ouvir a palavra, nós suplicamos a Cristo que o próprio Cristo tenha que essa pessoa encontre a Jesus Cristo para ser salva. Encontre a Jesus Cristo para ser salva. Assim como Paulo encontrou no caminho de Damasco o Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós vamos para o nosso quarto ponto desse sermão. Quarto ponto desse sermão. As pessoas chegam a Cristo chegaram a Cristo através do testemunho de João. As pessoas chegaram a Cristo através do evangelismo pessoal. As pessoas chegaram a Cristo através do próprio Cristo. Mas o ponto 4 nos mostra que as pessoas também chegam a Cristo através da palavra. Através da palavra de Deus. Veja comigo, irmãos. O capítulo 44 a 45, versículo 1, de 44 a 45. As pessoas também chegam a Cristo através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus. Vejamos aí o versículo 44 e 45. 44 e 45. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. O que Filipe usou para levar Natanael a Cristo? A palavra de Deus. Olha os métodos pelos quais os primeiros discípulos chegaram a Cristo. Filipe usou a palavra de Deus, a lei e os profetas, o Pentateuco e todos os profetas, os que falaram do Senhor Jesus Cristo. Filipe mostrou através das Escrituras que o Cristo ali estava cumprindo as Escrituras. Ele viu na pessoa de Jesus o cumprimento das Escrituras, não perdeu tempo. Foi mostrar a Natanael que aquele homem que estava ali era o cumprimento das Escrituras. E certamente ele expôs as Escrituras a Natanael. Esse Natanael aqui, irmãos, quando você lê em outro evangelho sinótico, claro que João não é evangelho sinótico, mas nos evangelhos sinóticos, como por exemplo Mateus capítulo 10, ou outros textos, vai apresentar Bartolomeu. Certamente e não vai apresentar Natanael. Então, concluímos que Natanael seja Bartolomeu, que está entre os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, entre os primeiros discípulos. Então foi através da palavra, e não foi expondo a palavra toda, foi mostrando com simplicidade que as Escrituras estavam se cumprindo no Senhor Jesus Cristo. Este homem cumpre as profecias. Este homem cumpre as profecias. E nós temos um papel muito importante de conhecer as Escrituras
para também mostrar as Escrituras. Porque as pessoas chegam a Cristo também através de um versículo. Eu estou falando daquelas pessoas que Jesus já chamou da eternidade. Eu estou falando daquelas pessoas que se derretem diante da palavra de Deus, que está precisando da palavra de Deus. Uma pessoa chegou, um pastor nos deu testemunho de que uma pessoa estava indo para tirar a própria vida. Ele estava com depressão e passou na frente de uma igreja pobrinha e estava cantando aquele hino, o amigo incomparável, que dizia: nenhum amigo é igual a Cristo. E ele passando, e ele estava em destino para tirar a própria vida, ele viu a igreja cantando aquele hino e parou e disse, e encontrou em Jesus o seu melhor amigo. Depois voltou àquela igreja e disse: pastor, eu me converti, eu passando aqui na frente, e a igreja estava cantando aquele hino. Que hino é aquele? Nem o amigo. Ele pegou, abriu e mostrou. É o hino 81 do cantor cristão. Não é isso? É o 81 do cantor cristão. O amigo incomparável. Aquele rapaz se converteu. E aí, irmão, você vem encontro com Cristo. Nosso converte quem está precisando de Cristo. Quem tem sede de salvação. E é através da palavra de Deus que muita gente, milhares de pessoas já chegou a Cristo. Milhares já estão no reino dos céus através de um versículo. Através de um versículo. Milhares de pessoas. Se fosse contar o testemunho desde quando existiu a igreja, quantas pessoas estão na glória através de uma palavra? Através de uma palavra. Qual é o nosso papel? Conhecer a palavra. Conhecendo a palavra, o que fazer? Na hora que alguém precisar, exponha um versículo. Quando alguém está interpretando errado, diz: não, a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz isso. Olha, a palavra de Deus diz isso aqui. Aquela pessoa, né, que Deus abrir a mente, ela vai abrir a mente e dizer: é verdade. Puxa, quanto tempo entendi errado. A palavra é tão clara, mas só agora eu entendi. Você falou um versículo. E Filipe mostrou e levou Natanael a Jesus através da palavra. Através da palavra. E finalmente, irmãos, os discípulos chegaram a Cristo, os primeiros discípulos chegaram a Cristo, conheceram a Jesus, também, irmãos, por meio do poder sobrenatural de Jesus. Eu quero que você acompanhe comigo esse poder sobrenatural de Jesus que essa pessoa, Natanael chegou a Jesus. Quero lhe dizer também que as pessoas conhecem a Cristo pelo seu poder sobrenatural. Versículos 45 a 41. Diz assim, ó: Filipe encontrou a Natanael e disse: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiam os profetas, Jesus, o filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Pode sair alguma coisa boa de lá? Venha ver. Venha ver se sai ou não. Aonde é que está o poder sobrenatural de Jesus? Acompanhe comigo. Jesus viu a Natanael, aproximou-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Irmãos, no contexto histórico é assim, ó. Onde é que está o poder sobrenatural aí? Jesus disse: eis o verdadeiro israelita em quem não há dolo. Jesus está apontando para o Antigo Testamento. E Natanael
conhecia muito bem, e todos os judeus conheciam muito bem quem foi Jacó. O próprio significado do nome Jacó já significava engano. Mas Jacó, ele teve um encontro com Deus. O seu nome foi mudado. O nome de Jacó foi mudado para Israel, que significa lutar. Jacó, naquele vale de Jaboque, lutou com Deus. Lutou com Deus. E foi mudado o nome dele. Tu serás chamado Israel, que significa lutar, porque lutaste com Deus. Foi ali que foi o divisor de águas na vida de Jacó. Jacó mudou a sua trajetória ali. E se tornou Israel. Esse Israel que você ouve na televisão, esse Israel étnico que você vê, é Jacó. É a descendência dele. Foi mudado. E quando Jesus disse assim a Natanael: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, significa que Natanael era uma pessoa muito sincera. Que Natanael era um homem muito justo, mas precisava conhecer Jesus. Que Natanael era um homem que esperava o Messias. Que Natanael não havia nele engano nenhum. Engano nenhum. E quando Natanael percebe isso, ele diz: como é que esse homem me conhece? Aí Jesus disse: eu te vi debaixo da figueira quando Filipe te chamou. Onde foi que esse homem me viu debaixo da figueira? Certamente Natanael estava orando, né? Natanael era um homem que esperava o Messias. Não havia nenhum engano. E ele estava diante do Messias. E Natanael confessou e testemunhou e disse: tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Amados, isso foi o suficiente. Foi pelo poder sobrenatural de Jesus. Porque quando Jesus disse: eu te vi debaixo da figueira, o que é isso? Presença, atributo que somente Deus dá. Por exemplo, a irmã Laura está vindo para o culto, mas no meio do caminho, a irmã Laura, tem alguma árvore aí no meio do caminho, irmã Laura? Não tem. Mas digamos que tem ali um pé de caju. O terreno da irmã Cláudia. Tem um pé de caju ali, na beira do caminho ali. E ali, irmãos, a irmã Laura para conversar com alguém ali. E eu estou aqui. A irmã Laura, aí eu disse para a irmã Laura: eu não estava lá, mas eu disse: eu te vi quando estava debaixo do pé de caju, conversando com fulano. Não, o quê? A onipresença está em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Deus. O atributo divino. Aí Natanael disse: tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Então, irmãos, queremos concluir esta mensagem trazendo o nosso tema, o testemunho dos primeiros discípulos de Jesus. Nós vimos como eles conheceram a Jesus. E qual foi o testemunho, na nossa conclusão, qual foi o testemunho desses discípulos? O que eles testemunharam de Jesus? Apesar que João Batista não foi discípulo de Jesus, ele foi aquele que pregou o Evangelho, ele foi aquele que apregoou, que pregou a vinda do Messias, que preparou o caminho. Então mas eu coloquei aqui o seu testemunho. Irmãos, o testemunho de João Batista foi que Jesus é o Cordeiro de Deus. E qual o testemunho dos outros discípulos? Dos primeiros discípulos de Jesus? André testemunhou que Jesus é o Messias. Sendo o Messias, ele é ungido de Deus. André testemunhou que Jesus é o Messias. Versículo 41. Tu és o Messias. É um grande testemunho a respeito de Jesus. De logo você conhecer a Jesus e dizer:
Ele é o Messias esperado. Mashiach, né? O nome hebraico, Mashiach. Mashiach, Yeshua HaMashiach, o Messias, Jesus Cristo, o Messias, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, em hebraico. Irmãos, André testemunhou que ele é HaMashiach, que ele é o Messias, que ele é o ungido, que ele é profeta, que ele é rei, que ele é sacerdote. No versículo 41. Mas Filipe também testemunhou que Jesus é o referido na lei, na lei e nas profecias. Capítulo 1, versículo 45. E ele testemunhou que Jesus é aquele que é referido na lei e nas profecias. Que ele, enfim, é o cumprimento das profecias. Que toda a Escritura estava se cumprindo nele. Estava se cumprindo em Jesus Cristo. E quem testemunhou isso? Filipe. E quem foi que chamou Filipe? Jesus. E por último, enfim, irmãos, Natanael. Ele deu o seu testemunho a respeito de Jesus. Qual foi o seu testemunho? Jesus é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Esse foi o testemunho dos discípulos e o modo como que eles conheceram a Jesus. Primeiro, eles conheceram a Jesus através da apresentação de João. Segundo, pelo evangelismo pessoal de André. Terceiro, pelo próprio chamado de Jesus. Quarto, pela palavra de Deus. E quinto, pelo poder sobrenatural do Senhor Jesus Cristo. Então há várias formas da pessoa chegar a Jesus. E eu quero concluir. Qual é a forma que você está usando para que uma pessoa chegue a Jesus? Você pode usar através da apresentação, mostrando quem é Jesus, o que ele veio fazer, o que ele está fazendo e o que ele vai fazer. Você pode mostrar Jesus através da própria palavra. Você pode mostrar Jesus orando para que Jesus intervenha e aquela pessoa tenha um encontro com Cristo. E as pessoas também podem conhecer Jesus através de um leito no hospital. As pessoas podem conhecer Jesus através de um grande livramento. As pessoas podem conhecer Jesus de várias formas. A pergunta é, você que já é discípulo, qual é a forma que você está usando para que as pessoas cheguem a Jesus? Evangelismo pessoal? Apresentação de Jesus? Ou através da palavra? Ou através da oração? O que você tem usado como discípulo de Jesus? É o meu dever, é o seu dever apresentar Jesus às pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém.